Meu time foi rebaixado. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando. Cenário louco, louco. Solta aí o som da ciclone. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara. É isso, tá começando mais um Panelinha PE. Depois de um hiato grande aí que a gente passou, sem programas, tivemos alguns problemas técnicos, né? Normal, coisa normal. Salgueiro resolveu nos abandonar provisoriamente. Tava fuleirando com o programa. Mentira, não é por causa de Salgueiro, não é porque todo mundo tava desorganizado mesmo. Mas a gente tá voltando ativa aos pouquinhos. Tá trazendo um tema diferente aí pra você. Dessa vez a gente tá em quantidade reduzida, porque justamente por conta desses problemas técnicos, a gente estava com uma ideia muito grande de colocar 104 pessoas por aqui. A gente resolveu fazer o programa sempre que chegar o domingo, a gente fazer esse programa, não deixar de fazer. Mesmo se tiver 2 pessoas ou até mesmo uma pessoa, a gente vai tentar fazer o programa aqui para vocês. Luquinhas, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais esse programa aqui do Panelinha. Seja casos iniciais, por gentileza. Marcelo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês que estão acompanhando a gente. E agradecer desde já a moral da sua audiência e aqueles bons e velhos pedidos de sempre, né? Deixa o like, se inscreve no canal, divulga, dá essa moral aí pra gente. Bom, eu infelizmente não pude participar do último, né? Tava eu espaço de trabalho, não acabou ficando impossível, inviável para mim, mas estive muito bem substituído aí por Ailson, representando o esporte com muito otimismo sempre, né? Muita paz e amor no coração, mas agora voltamos aqui para falar de um tema muito legal, né? Que mexe muito com rivalidade, com o ódio no nosso coração que a gente tem guardado, acumulado com nossos clubes que tanto amamos. Então vamos embora que hoje o programa está muito legal. Vamos embora, vamos embora. Antes de andar realmente no programa, aqui, ó, sigam as nossas redes sociais, aqui embaixo tá falando, @panelinha.pa em tudo, no Instagram e no Twitter, e no YouTube estamos agora com a URL nova, tá? youtube.com/panelinha.pe, só colocar lá e acha a gente de boinha, tudo certo, nada errado, pode divulgar para geral. Eu queria dar um outro recado também, que a gente vai começar uma atividade nova, né? A gente vai tentar fazer lives pré e pós-jogo no Instagram do Panelinha PE, para tentar uma interação diferente com vocês. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Primeiramente, não segue o líder, segue o vice-líder, porque o líder disparou. E, segundamente, vamos começar os assuntos do dia, né? Inicialmente, antes de ir para o tema que vocês estão vendo aí na thumb, né? Que é a respeito dos carrascos improváveis, que como está aqui representando somente eu pelo Náutico e Luquinhas pelo Sport, a gente vai falar sobre carrascos contra o Sport e contra o Náutico. E aí, em outro momento, a gente pode fazer o programa junto com a galera do Santa Cruz e do Salgueiro também, com eles tendo essa representação também. Mas para a gente não falar por eles também, porque também a gente às vezes imagina que um jogador é carrasco, mas quando na verdade era o outro, enfim. A gente só vai saber quando torce pro time mesmo. Acho que não tem como mensurar isso. E aí, passando, antes de falar desse assunto, vamos falar sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, que aí sim a gente consegue dar pitaco. Iniciando pela ordem crescente. Vamos pelo Santa Cruz primeiro. O Santa Cruz vem de 3 jogos, sem vencer, sem marcar gols, só conseguiu um empate. E a preocupação é realmente gritante no lado do Arruda. E mudou de treinador com a vinda de Roberto Fernandes. Eu queria a opinião de Luquinhas a respeito dessa vinda de Roberto Fernandes. E aí, será que dá para lutar ainda pelo acesso? Já foi? Como é que vai ser essa história aí? Bom, a Série C está muito no início e a gente sabe que não é um campeonato de nível muito elevado. Então, sim, o Santa Cruz tem tempo
para organizar a casa e tentar brigar por esse acesso. Porém, hoje, no dia dessa gravação, dia 20 de junho de 2021, eu não consigo olhar para o Santa Cruz e achar que porque Roberto Fernandes chegou lá no Arruda, já está no caminho certo para subir. Eu acho que falta muita mão de obra ainda, falta tem uma necessidade muito grande de qualificar o elenco. Como eu já falei em outras ocasiões, eu acho que esse time do Santa Cruz, desde que o Santa saiu da Série D, esse é o pior time que eu já vi o Santa Cruz montar. O que se aproxima do nível da época da quarta divisão, que tanto assombrou os torcedores do Santa por tanto tempo, né? E com certeza foi um trauma muito grande. Eles não esqueceram e não querem de maneira alguma, obviamente, voltar a viver aquele pesadelo. Acho que não vou dizer que o Santa vai cair ou que vai necessariamente brigar para não cair, porque começou de nível muito baixo. Querendo ou não, caem dois times do grupo. Você tem que ser melhor do que apenas dois adversários. Acho sim que o Santa ainda vai conseguir se encaixar pelo menos o suficiente para não cair, mas daí para subir eu acho que ainda falta mão de obra. E a gente não vê só essa carência no elenco, a gente vê a diretoria muito perdida também. Não é à toa que a gente já está vendo o quarto treinador assumir o Santa Cruz na temporada. Não é à toa que a gente viu o Santa Cruz sendo eliminado na Copa do Brasil pelo Cianorte. Não é à toa que a gente viu o Santa Cruz ser eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e fazer um campeonato pernambucano muito, muito, muito fraco. Sendo eliminado pelo Náutico, que foi o campeão, porém apresentando o futebol de quem poderia tranquilamente ter sido goleado. Então, realmente, acho que falta muito para o Santa Cruz poder realmente sonhar com aquilo que tanto precisa, que é sair da terceira divisão. Exatamente. Eu até acho que o Santa tem como posso dizer assim, uma esperança nas mãos de Roberto Fernandes, a partir do momento que Roberto Fernandes ele tem essa especialidade realmente em ser bombeiro, né? Como bem foi falado na imprensa nessa semana, Roberto Fernandes ele por diversas oportunidades pegou o próprio Náutico nessa posição, né? Acredito eu que no CRB ele fez uma campanha desse nível, agora recentemente, conseguiu agradar nessa busca para se manter. E ele meio que tem essa característica de ser um treinador que vai. Pode ser que ele não tenha um elenco tão qualificado, mas ele vai chegar no elenco e vai ter o elenco junto com ele para dizer assim: vamos fechar aqui e vamos jogar com o que a gente tem, vamos para cima. E ele tem essa capacidade de tornar o elenco mais aguerrido, né? Eu acho que é como você falou, assim, eu não sei se dá para cravar que o Santa vai brigar por acesso, porque eu acho que é muito distante ainda, até porque o Santa não vem mostrando indícios para que a gente chegue aqui e diga: agora com Roberto Fernandes vai brigar por acesso. Pode ser, lógico, que Roberto Fernandes chegue, o time mude a sua cara, comece a jogar bola, comece a ter um ritmo de jogo diferente, comece a ter um plano de jogo diferente e venha se credenciar ser um candidato a acesso. Plenamente possível, coisa que acontece muito no futebol. Às vezes o próprio Náutico em 2018 começou o campeonato da Série C lá embaixo, na lanterna, e depois de um jogo lá contra o ABC em Natal, que inclusive estou aqui homenageando o ABC hoje, que venceu o América de Natal. Depois de um jogo lá, a gente tomou 2-0, mudou tudo, teve que fazer uma reformulação, teve que fazer foi uma batida geral lá, mandou gente embora, contratou gente, mudou o estilo de jogo, trouxe o Gilmar Dalpozo e a gente conseguiu, na verdade trouxe o Márcio Goiano, e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar. Lógico, depois perdeu para o Bragantino, com aqueles 2 gols impedidaços, mas isso também nem vem ao caso, porque foi 3-1 o jogo, depois o Náutico perdeu o pênalti no segundo jogo, enfim, não era o ano para a gente subir. Mas isso vem sempre no futebol, coisa possível demais de acontecer, sendo que hoje o Santa não dá esse indício, né? Eu acho que hoje o Santa é realmente aquele clássico meio de tabela ali, da Série C, hoje, né? E que não vai brigar por rebaixamento, não. É isso. E vamos falar do gigantudo, né? O gigante,
Vamos falar do gigante, do rato, que o Lucas estava falando aqui que já tá virando uma ratazana, de tão brabo que já tá, ácido, puto da vida, 5 vitórias em 5 jogos. E aí eu pergunto, Luquinhas, esse time vai brigar por título, por acesso, meio de tabela? É o que vai acontecer com o Náutico? Me explique aí, porque eu não sei. Bom, eu acho que seria uma surpresa muito grande se esse time do Náutico, com o encaixe que está, tecnicamente, taticamente, com a maneira como o time e a torcida estão em sintonia, mesmo sem a torcida podendo estar no estádio, mas a gente vê que existe uma lua de mel entre elenco e torcida, todo esse negócio de balão, essas coisas. Você vê que a torcida compra a briga do time, que a torcida abraçou o elenco, que existe uma identidade, uma identificação muito grande dos atletas e do treinador Hélio dos Anjos com a instituição. Então, eu diria que tudo que o Náutico podia fazer para estar nos trilhos, para ter os melhores resultados possíveis, já está fazendo. E o que vai acontecer dentro de campo é apenas o reflexo natural disso. Ou melhor, vai ser não, está sendo, né? Foi campeão pernambucano com muito merecimento, conseguiu 5 vitórias em 5 jogos, ou seja, não foi cagada, não foi sorte, não foi detalhe, conseguiu com consistência. Hoje mesmo enfrentou o Botafogo, que é tido como um dos favoritos ao acesso e quem sabe ao título, e venceu, mesmo eu vejo muitas pessoas falando que o Náutico não jogou bem, que não fez uma grande partida, e mesmo assim venceu. Ou seja, além da importância de ter conquistado os 3 pontos e do peso que isso com certeza vai fazer mais na frente na tabela de classificação, tem o fato de que mesmo quando o time não está bem, ele consegue ser organizado e competitivo o suficiente para bater um dos melhores adversários que vai ter nesse campeonato. Então, realmente imagino que a briga do Náutico esse ano é para subir, e há um mérito muito grande da diretoria, do elenco e da comissão técnica em conseguir todo esse favoritismo logo de cara numa competição onde você tem 3 clubes daquele famigerado G12, né, que é polêmico a existência desse G12 ou não, mas a gente sabe que Cruzeiro, Vasco e Botafogo, em tese, entravam como alguns favoritos. E assim, estamos falando de um campeonato de quase 40 rodadas. Então, acho que de maneira alguma você também pode dizer que o retrato de 5 jogos vai ser necessariamente que vai se estender para o resto da competição. Não dá para dizer que, pelo fato do Náutico ser o líder isolado hoje, ele vai ser campeão com folga. Pode ser que venha a ser, mas eu acho que o recorte ainda é muito curto, porque, como eu falei, em quase 40 jogos vai acontecer muita coisa. Vai ter desfalque, vai ter suspensão, vai ter reforço de equipes adversárias, vai ter troca de técnico de várias equipes. Então, muita coisa ainda pode rolar, muitas nuances podem modificar esse cenário e diz respeito ao Náutico brigar ou não pelo título. Então, realmente, ainda é cedo para cravar se que vai brigar pelo título, porém, hoje, dá todos os motivos para acreditar que tem capacidade para isso. E eu não espero menos do que o Náutico subindo, com base no que foi mostrado até agora, para a primeira divisão. Se deixar escapar esse acesso, eu acho que vai estar deixando escapar uma das melhores chances que o Náutico teve nos últimos anos de pegar um bonde e de se reencontrar no cenário nacional. Então, eu fui um dos que falou que o Náutico, de maneira geral, né, não tem um elenco. Eu falei isso no início da temporada. Não tem um elenco para brigar por acesso, justamente porque ele tem somente o time titular. E aí, recentemente, eu conversando com um amigo, ele falou assim, beleza, mas aí quem é que tem elenco que não seja só de time titular na Série B? E, de fato, isso é uma constatação que a gente faz, né? Que a Série B a maior Série B de todos os tempos, como estão intitulando, tem esses problemas, né? Porque o Cruzeiro tá se sustentando com o nome, mas não tá jogando um bom futebol. O Botafogo, de todos, era o patinho feio e tá jogando o melhor futebol de todos os times entre esses maiores. Era o patinho feio, era o único que não era colocado ali na certeza de brigar por subir. O Vasco estava sendo colocado para brigar para subir, o Cruzeiro estava sendo colocado para brigar para subir, o Avaí estava, o Coritiba estava sendo cotado uma hora ou outra pela mídia.
E de todos esses 5 times aí, Cruzeiro, Avaí, Coritiba, Botafogo e Vasco, o Botafogo era o patinho feio e tá jogando melhor. Então, assim, eu acho que para a Série D, o que importa, como você falou, Lucas, é ganhar. A gente jogou mal hoje, o Náutico não jogou bem hoje. O Náutico conseguiu criar oportunidades, chegou, como sempre, manteve esse ritmo de jogo de marcar na frente, marcar avançado, enfim, marcar saída de bola, conseguir recompor direitinho, mas não jogou bem, porque você compara com os outros jogos, né? O Náutico jogou tendo o domínio da partida em outros jogos, e nesse daí, no segundo tempo, ele foi realmente dominado pelo Botafogo. O Náutico foi dominado pelo Botafogo, perdeu o pênalti, Chiesa perdeu um pênalti, perdeu oportunidades. Então, eu acho assim, vão haver intercorrências no meio do caminho, mas hoje eu consigo admitir que o Náutico vai brigar por acesso. Agora, como eu falei, o brigar por acesso não necessariamente reflete que o Náutico vai subir com folgas, porque assim, eu acho que um problema grande que o Náutico tem e que é muito evidente pela torcida é que ele tem alguns jogadores que são muito abaixo de todo o elenco, como Trindade. O Marcial entrou hoje bem, mas ele não é no nível do elenco. Giovani, não sei porque ainda está no Náutico. O Paiva hoje entrou bem, fez o gol, tudinho, mas assim, não é um jogador que me agrada tanto. Matheus Carvalho está fora de forma. Luiz Henrique, toda vez que entra, o time cai um pouco de rendimento, porque assim, o Haldner ele é muito constante, então quando chega o Maciel ou o Luiz Henrique para jogar, o time perde um pouco seu potencial, e eu acho que isso é um problema grande, porque vai ter uma hora que a bola não vai entrar, sabe? E existe essa possibilidade também, justamente porque o Náutico perde muito gol. Então, essas ressalvas aí, eu acho que o Náutico vai sim brigar por acesso, eu acho que o Náutico tem um time para brigar por acesso, mas tem essa ressalva aí que possa fazer com que o Náutico não suba, que o banco de reservas não ter nem metade do nível do time titular e o Náutico perder muito gols. Fica essas duas ressalvas aí, de forma geral, que possa ser que faça o Náutico não subir. E é isso, né? Depois de problemas técnicos aqui, a gente teve que fazer essa pausa abrupta aqui. Vocês nem sabem o que aconteceu, mas meu cachorro pegou duas vezes, um monte de papel aqui em casa. Enfim, voltando aqui, eu tô cansado, tô esbaforido aqui de correr atrás desse filho da puta, mas tudo bem. Luquinhas, e o nosso Leão vai brigar forte ou você é da turma de Ailson de que o Sport já caiu? Porque eu acho, vou adiantar minha opinião resumida, o Sport não vai cair porque a Série A tem muito time ruim. Quer dizer, o Sport não vai cair, é prepotência demais eu chegar aqui e dizer que o Sport vai cair. Mas assim, é um trunfo muito grande que o Sport tem. Tem muito time ruim nessa Série A. Bom, eu concordo que existam outros times ruins na Série A e que isso é uma esperança para o Sport. Porém, eu também não cravo que, por causa disso, o Sport vai escapar, porque, na minha opinião, o Sport é mais um time ruim na Série A. É um clube que vive um caos político, um caos financeiro e tem um elenco com muitas carências. Tanto é que a temporada, o primeiro semestre foi fraquíssimo, o começo do campeonato também foi fraco, tinha conseguido apenas um ponto até conseguir vencer o Grêmio na última rodada, e aí sim surgiu um pouco mais de esperança, tecnicamente falando, porque a gente viu um futebol interessante, um time respondeu de maneira bem positiva à variação, a mudança do esquema tático proposta pelo Humberto Lousa, colocando o time para jogar no 3-4-3, e porém, um jogo só, não dá para você pegar o recorte de um jogo para dizer que por causa disso o time vai fazer uma campanha boa, vai brigar por coisas grandes. Eu acho que precisa de mais, precisa de uma amostragem maior para eu me tornar um pouco mais confiante e dizer que o Sport vai brigar por algo além da permanência. A princípio, eu acho que a briga é para ficar na Série A. A minha contagem hoje é para se manter, para fazer os 45 pontos e escapar do rebaixamento por mais um ano. Porém, a presença de outras equipes tão limitadas quanto, ou até mais do que o Sport, me dá um pouco de, não vou dizer tranquilidade, mas um pouco de esperança de que realmente o Sport vai conseguir mais um ano
pode pelo menos conseguir mais um ano na primeira divisão. Acho que os 4 times que subiram do ano passado, da temporada passada, melhor dizendo, né? Juventude, América Mineiro, Chapecoense e Cuiabá, são times que os que eu apostaria as minhas fichas, que são mais cotados para cair, os times que eu acho que a torcida do Sport tem que se voltar mais para secar essas equipes, pelo menos nesse início de campeonato. Também temos outras equipes mais qualificadas do que o Sport, mas que estão vivendo momentos conturbados, como é o caso do Ceará, e eu acho que o Corinthians vai reagir, mas o Corinthians hoje é um time que está deixando muito a desejar também. Então acho que vai ser isso, um time que vai brigar mais uma vez pela permanência, mas que graças à presença de outras equipes muito fracas, pode conquistar esse objetivo, mesmo que não faça por onde, mesmo que não esteja fazendo um bom trabalho, mesmo que não esteja vivendo uma situação favorável. Eu concordo, mas eu tenho uma ressalva grande nisso daí, é que a conta não é por 45 pontos. Eu acho que a conta desse ano é por 41 no máximo. Esses times que estão aí, Chapecoense, Cuiabá, o América Mineiro, o Juventude, você citou o próprio Corinthians, mas o Corinthians, querendo ou não, tem um nome, mas assim, o próprio Corinthians são times muito ruins, muito ruins. Eu não falo nem em questão de tem um estilo de jogo, os jogadores são ruins. Os jogadores são ruins. Possa ser que o Flanelinha que tá no Corinthians hoje, Silvinho, deu um jeito no Corinthians e o Corinthians começa a jogar bola. Mas eu não vejo isso, pelo menos por agora, né? Eu não vejo esse milagre acontecendo no fim das contas. Porque o Corinthians ele é aquele time que ele está se sustentando nessa temporada pela camisa. Apenas isso. Não brigou no Paulista, não está conseguindo se impor nos clássicos de uma forma efetiva. Conseguiu agora, recentemente, um empate com o Palmeiras, mas foi realmente um tiro fora da curva. Não está conseguindo fazer grandes resultados contra times fortes. Eu acho que a briga do Corinthians vai ser por baixo. O Sport tem que aproveitar isso. Eu acho, no outro programa, Ailson falou a respeito de Mocelin e outros jogadores lá. Eu não acho que o Sport tem que ficar apostando as fichas em Mocelin e nenhum atacante desse elenco. Eu acho que, no máximo, um André da vida, por ele ter essa fase muito grande com o Sport, que é uma fase que não acaba realmente, ele é predestinado a fazer gol no Sport, pelo Sport, no caso. E ele poderia até apostar, mas assim, eu não vejo o Sport apostando ficha em atacante, nem nada do tipo. Eu acho que o Sport tem que apostar as fichas em um estilo de jogo, começar a jogar bola e os jogadores comprarem a ideia de que compraram com o Jair Ventura no campeonato passado. O Sport é um time que vai brigar para não cair, vai, beleza, mas é brigar para não cair, não é cair. O time tem que chegar e arrumar um gol e saber jogar sem a bola. Mas aí não colocar a bunda na parede somente e esperar que as coisas aconteçam. Quando tiver como é que se diz? Um contra-ataque, saber matar a jogada, como soube contra o Grêmio. Beleza, foi uma cobrança de falta, mas a falta veio justamente de uma jogada do Sport no ataque. E o Sport conseguiu criar algumas jogadas. Assim como no jogo contra o Inter, que o Sport conseguiu criar muitas jogadas e conseguiu jogar bem no segundo tempo, empatar o jogo e encontrar um excelente resultado fora de casa. Então, assim, eu acho que esses pontos de agora contra o Grêmio e contra o Inter foram fundamentais. O Sport já é o pai dos times do Sul, né? Toda vez que joga com os times do Sul, consegue fazer ou uma gracinha, tipo 1-1, 2-2, não sei o que, ou então uma lapada. E com o Grêmio não foi diferente. E eu acho que, assim, o Sport vai brigar para não cair, vai, mas eu acho que ele não vai cair. Assim, eu tava até falando para Lucas mais cedo e tal, e até falei aqui no programa, o Sport, não é que eu cravo que o Sport não vai cair, mas eu cravo que esse trunfo de ter muitos times ruins na Série A é algo que tem que ser aproveitado pelo Sport e vai ser aproveitado. Mesmo o Sport queira ou não queira, os times são muito ruins. Então, assim, é uma coisa muito grande a ser aproveitada. E é isso, 25 minutos aí, foi rapidinho, falando a respeito da situação dos 3 times. Infelizmente, o nosso querido Salgueiro não está representando Pernambuco na Série D, mas o Central tá. Acho que próximo programa a gente pode tentar trazer alguém do Central para participar aqui com a gente. Eu vou tentar fazer isso para a gente conversar a respeito da Patativa
A Patativa vinha mal, né, no Pernambucano e tal, mas está participando da Série D e representando Pernambuco, então a gente tem como dar essa oportunidade aqui, né, no Panelinha. Vamos tentar trazer e conversar a respeito da situação da Patativa, beleza? E é isso. Sem mais delongas, quer mais alguma consideração aí, Lucas? É justamente esse fio de esperança do Central, né? Que caiu no Campeonato Pernambucano, algo que a gente não esperava ver. A gente que é acostumado a ver o Central fazer uma graça no Campeonato Pernambucano. Recentemente chegou perto do título, inclusive. Mas agora na Série D começou de maneira honesta, conseguindo. Hoje mesmo empatou fora de casa com 13. Está invicto, se eu não me engano, nesse início de competição. Então, quem sabe seja o início de uma nova fase e da reconstrução desse clube tão tradicional do futebol de Pernambuco. Exatamente. Enquanto isso, minha câmera travou aí na transmissão, mas tudo bem. Vou passar agora para a nossa vinheta. Já estamos de volta, né, para falar sobre esse tema maravilhoso de hoje, que é carrascos improváveis. Quando a gente foi pensar nesse tema, a gente já colocou um limite para nós mesmos, que eu e Luquinhas gostamos muito de falar. E, além de tudo, tem muita gente para colocar nessa lista, então a gente teve que limitar, porque assim, o Náutico, o Sport e o Santa Cruz são times pernambucanos, e times pernambucanos são especialistas em arrumar carrascos, então a gente limitou mais ainda. Além de ter uma quantidade que só vão ser 3 carrascos aqui, a gente limitou a ser clássicos. E o que é clássico pra gente aqui? Náutico e Sport, Náutico e Santa Cruz e Sport, Náutico e Salgueiro, Sport Salgueiro, Santos Salgueiro, beleza? Basicamente, o que é clássico aqui é os jogos entre Náutico, Sport, Santa Cruz e Salgueiro. É isso. Para depois você não ficar, mas teve jogo com o Salgueiro? Teve, porque pra gente aqui é clássico. E acabou. E outra coisa, eu sou traumatizado com essa porra desse Salgueiro. O Salgueiro me incomoda demais, de uma forma fora do comum. E vai ser assunto aqui hoje. Luquinhas, primeiro carrasco provável para você trazer aí. Pode dar-lhe. Rapaz, o primeiro carrasco improvável, não necessariamente na ordem, mas o primeiro que me veio na mente, já que a gente não combinou de fazer na ordem, não vai ser na ordem. Me desculpem, quem não quiser me desculpar, foda-se. O primeiro carrasco improvável, meio inevitável citar esse nome, porque foi uma final de campeonato onde o Sport entrou bem favorito, e o Sport visava na época o Hexa campeonato em 2011, disputando contra o Santa Cruz, que estava na 4ª divisão. E assim, o Santa tinha feito um campeonato melhor que o Sport. Porém, o Sport tinha crescido naquela reta. Estava nas sociais da Ilha do Retiro, tá? Gosto sempre de frisar isso. Essa porra mesmo. Relaxa. Daqui a pouco o mundo dá voltas e eu vou esfregar algumas verdades na sua cara também. Aí, bom, o Sport tinha crescido naquela reta final do campeonato, mesmo que ainda não estivesse apresentando futebol convincente. E no primeiro jogo na Ilha do Retiro, quando se esperava um Sport fazendo o resultado para administrar no jogo de volta no Arruda, o Sport perdeu por 2-0. O primeiro gol foi uma pintura de Gilberto do meio da rua, mas o segundo gol é onde entra o meu carrasco improvável, o atacante Landu. Landu, naquele campeonato inteiro, só tinha feito um gol no clássico contra o Náutico, na primeira fase ainda, o jogo foi 3-3, fez um gol de cabeça embaixo da barra, enfim. Chegou na final contra o Sport, um jogador que era folclórico até, ninguém botava muita fé nele, era titular num time muito limitado do Santa, um time aguerrido e encaixado, mas muito limitado tecnicamente. E numa farrapada geral da defesa do Sport, que começou com o Renato sendo driblado no meio de campo por Renatinho, e com o escorregão de Dutra, quando o Renatinho faz o passe para o meio, o Landu domina cara a cara com o Magrão e faz o segundo gol do Santa, que praticamente definiu o campeonato, né? A gente sabe que a partir dali o Sport tinha uma dura missão de reverter um 2-0 fora de casa, e naquele jogo na Ilha do Retiro, meu amigo, simplesmente não
adiantava. O Sport chutava, mas Thiago Cardoso estava numa tarde completamente iluminada. E aquele 2-0 do Santa encaminhou totalmente o título para eles. O Sport teria que reverter, tirar 2 gols de vantagem no Arruda, diante de um Santa Cruz que sabia se defender muito bem, que era treinado justamente para suportar pressão. O trabalho do Zé Teodoro era voltado muito para esse estilo de jogo, e não deu outro. Eles souberam administrar a vantagem, perderam por 1-0, mas, como eu disse, tinham que perder por 2 gols de diferença, e acabaram saindo campeões, muito inclusive por causa do gol desse carrasco improvável que foi o Landu. Tá aí, né? Landu. Eu podia colocar Landu aqui também, porque Landu foi, de certa forma, carrasco improvável do Náutico também. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano, Landu chegou a fazer gol no Náutico em 2 oportunidades. Nesse jogo que você falou que foi 3-3, ele fez gol. Mas eu acho que teve outro jogo também que ele fez gol, nos Aflitos. Salvo engano, isso aconteceu. Não, o gol do Santa nos Aflitos foi de Thiago Cunha, de cabeça. Foi, exatamente. Mas o gol foi de Thiago Cunha. Enfim, seguindo aqui, né? Vou para os meus carrascos. Eu ia fazer comentários a respeito do teu, sendo que eu acho que eu comentei tanto já a respeito desses 2 teus aqui, porque eu estava presente, que eu contei a história lá, né, de que o cara queria dar em mim porque eu não estava comemorando o gol do... Quer dizer, que eu estava rindo na hora do gol de Santa Cruz. Enfim, foi um dia engraçado. Um dia engraçado, e o Santa Cruz, que não cansa de me dar alegrias, também me deu alegria nesse dia. É isso. Vou pro meu carrasco improvável, beleza? O carrasco improvável é Tobi 2010 contra o Náutico. Simplesmente eu não suporto a ideia de ter tomado aquele gol de Tobi. Aí você vai me perguntar assim, nossa, mas é normal, o cara ia pra área, um zagueiro ia pra área e tal. Irmão, é o seguinte, Tobi é um dos jogadores forjados na violência, aquela glamorização da raça que não é raça, é só aquele jogador atabalhoado. Nunca foi um bom jogador, nunca gostei do futebol de Tobi. Inclusive tinha a incoerência dele ao final do jogo. Ele no jogo dava uma lapada incalculável nos caras, nos jogadores, começava a lapada que sua porra, não sei o que, nos clássicos. E no outro domingo, tava junto com o jogador no culto na igreja. Eu achava isso sensacional. Mas, por exemplo, ele teve uma vez que ele tirou uma foto, ele e Thiago Cardoso, na igreja, no culto. E eu fiquei pensando, caralho, bicho, o cara é um ser evoluído mesmo. Ele trata isso realmente como um esporte tipo UFC, né? Porque não tem como ele tratar de outra forma. Enfim, o Náutico estava ganhando o jogo de 3-0, e o Náutico conseguiu tomar um gol. Não só de Tobi, mas também de Zé Antônio. Inclusive o gol de Zé Antônio foi uma falha completa de marcação e desatenção da zaga do Náutico. O gol de Tobi também um pouco, mas o de Zé Antônio eu lembro que a zaga do Náutico abriu, deixou ele bater e tal. Não foi... não deu bote. E o de Tobi foi realmente uma falta de atenção completa, que a bola era uma falta, a bola foi pela esquerda assim, e ele bateu, não sei se agora se ele bateu de esquerda, acho que ele bateu de esquerda essa bola. Foi de esquerda. Assim, é uma coisa impressionante. O Náutico ele gosta. Por isso que eu disse que a lista do Náutico poderia ser muito maior que 3. Poderia ser 25, eu conseguiria tranquilamente botar 25 nomes aqui. Mas vou colocar hoje Tobi, que fica como o nome que mais me marcou aí. Inclusive eu boto na conta do gordinho que estava do meu lado, que estava dizendo que o Náutico já era campeão. Toda a culpa é dele. Toda a culpa é dele. Quando o Náutico fez 3-0, ele disse que podia comprar a faixa. Ficou ligando para um amigo, pedindo faixa. A culpa é sua, irmão. Um dia eu vou lhe achar. É isso. Tem algum comentário? Rapaz, eu lembro que quando o Náutico fez 3-0, eram 10 minutos do segundo tempo nesse jogo. E a sensação era de que aquele jogo acabava 5-0 para o Náutico, porque o Sport simplesmente não jogava nada e o Náutico estava fazendo a partida realmente muito boa. Mas como você falou, o Sport num apagão do Náutico, com dois momentos de bola parada, onde a defesa do Náutico dormiu no ponto,
Zé Antônio fez o primeiro gol, contou ainda com a sorte de um desvio, ressuscitou o Sport, né, que 2 anos antes havia ganho um título nacional de maneira parecida, levando 3-0, diminuindo e voltando para a ilha para reverter o placar. Então já voltou aquele filme para a cabeça do torcedor do Sport. Estamos vivos e acabou ficando mais vivo ainda quando o Toby fez esse gol. É uma falta muito mal cobrada. Eu até hoje não sei se aquela falta foi ensaiada para ser daquele jeito, ou se Eduardo Ramos tentou cruzar na área e chutou o chão, não sei. Fato é que a bola foi rasteira. Fato é que a bola foi rasteira e Toby, com muita liberdade, também chutou mais o chão do que a bola, mas foi suficiente para ela subir e sair do alcance de Gladson. E ali eu me lembro que eram nem 30 minutos do segundo tempo ainda. E a sensação era de que aquele título que parecia tão perdido, agora já estava tão próximo. E eu estava assistindo esse jogo na Globo, eu não estava nos aflitos nesse dia, e eu lembro perfeitamente da imagem de 2 momentos diferentes de torcedores do Náutico, no alambrado das sociais, ou chorando ou perto de chorar, não acreditando que aquele título que estava tão ganho para o Náutico, agora estava próximo assim do Sport, que jogava por uma vitória simples em casa no próximo jogo, e que muito além da vantagem do Náutico ter diminuído, o jogo psicologicamente virou para o Sport naquele momento. Naquela hora, qualquer um sentia que a torcida do Sport era quem estava mais empolgada. Quem via um ambiente assim, pela televisão, imagino que presencialmente mais ainda, via que pensava que quem estava ganhando o jogo era o Sport, porque tirou uma carta da manga, acabou com a história de estar com o título perdido, conseguiu tornar aquela conquista muito palpável. E foi justamente o que aconteceu no jogo da volta, que acabou vencendo por 1-0 e conseguiu o título. Então eu realmente já esperava que esse gol de Toby fosse ser citado, porque além de tudo ele não é um jogador de fazer muitos gols. Era aquele cara de dar muita porrada, de muita raça e pouca técnica, que vira e mexe ia para a área e fazia uma vez ou outra o seu golzinho. E aí nessa ocasião acabou correndo na final do campeonato e teve, obviamente, o peso dobrado esse gol de Toby. É isso, Luquinhas. Pode parar de falar nesse assunto. Vá para outro, pelo amor de Deus. Vá para o seu segundo carrasco improvável aí. Vá para o seu carrasco improvável aí. E é isso. Vamos lá para o meu segundo carrasco improvável. Eu estava na dúvida entre os 5. Depois de escolher 3. Para ser justo, eu vou citar o do Náutico depois, que não vai ser uma bem atípica, uma que você não esperava, mas eu vou citar o do Náutico depois. Eu ainda vou continuar falando de outra final contra o Santa, do ano seguinte ao que eu me referi anteriormente, ano 2012. O Santa venceu por 3-2 no jogo onde o Sport jogava pelo empate na ilha. Foi um dia que eu tive muita vontade de fazer merda da minha vida, cometer crimes de ódio. Eu tinha 14 anos, eu podia fazer isso sem ser preso, e me arrependo até hoje de não ter feito, mas tudo bem. Tudo acontece por um propósito, estamos aqui. Naquela ocasião, eu lembro que o Santa Cruz inovou na escalação de última hora. E colocou Branquinho para jogar de ala direita, se eu não me engano. Jogou no 3-5-2, explorando a velocidade do Branquinho nas costas da defesa do Sport, que era realmente muito lenta. E não bastasse a defesa do Sport ser muito lenta, o Sport ainda teve o azar de perder um jogador, o seu melhor zagueiro, ou menos pior, que era Bruno Aguiar, no comecinho do jogo. Ele saiu machucado, machucou, assim, saiu nos primeiros minutos. Aí a zaga do Sport passou a ser composta por Ed Carlos, Ailson e Montoya. Um show, um espetáculo. Um time de primeira divisão montar uma zaga dessa para jogar uma final do campeonato porque realmente merecia muito pegar merda mesmo. E foi o que aconteceu. Branquinho, que tinha sido contratado pelo Santa no início daquele ano, um jogador que na temporada anterior havia defendido as cores do Sport na Série B, e ele ficou marcado por ser um jogador que infernizava a defesa, que corria muito, mas que, meu amigo, na hora de concluir a jogada, pode ter certeza que você não espera nada dele. Eu lembro, inclusive, de um clássico contra o Náutico, nos aflitos, que o Náutico venceu por 2-0.
é que no começo, primeiro minuto de jogo, o Branquinho teve uma chance ridícula de clara, mas ele conseguiu errar o chute na Perfeito, trave e o 2011. rebote para fora. Exatamente. Esse mesmo aí. Então, assim, além desse lance, teve outro jogo contra o Bragantino, que o Sport saiu perdendo, buscou o empate. O Branquinho teve a bola da virada nos pés, ficou de cara para o goleiro, mas não chutou, ele decidiu tocar de lado. O Sport deixou de virar o jogo por causa disso. Enfim, era um jogador que era conhecido muito por isso, né? Por ser aquele que fazia o salseiro, que corria muito, mas que não tinha objetividade, não sabia concluir as jogadas. Mas, por algum motivo, no dia da final do campeonato, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia do aniversário do Sport, quando o Sport só precisava empatar, o abençoado foi escalado de maneira improvisada na ala direita, ele era ponta, jogou na ala, e teve uma chance clara com 12 minutos de jogo e converteu, Impedido, né? né? Diferente do que Tava ele fez quando impedido pra teve caralho, né? Mas chance. tudo bem. Impedido, muito bem lembrado. Impedido pra caramba. De tão indignado que eu fiquei com o Sport naquele dia, eu acabo deixando passar esse detalhe. Ele estava impedido, não deveria ter validado aquele gol, porém, não tira a culpa do Sport no cartório para mim. Ele saiu cara a cara com o Magrão, assim como ele esteve cara a cara com outros vários goleiros quando jogava pelo Sport, e não conseguiu aproveitar. Ele decidiu aproveitar justamente quando enfrentou o Sport na final do campeonato, e eu fiquei muito puto. Ele fez o gol nas pernas de Magrão, até eu acho, não tenho certeza absoluta, ou foi perto disso, e o Santos foi o primeiro gol do Santa naquela final. O Santa fez 3, o Sport fez 2, e acabou que o Sport conseguiu dar essa presepada dentro de casa. Eu lembro que eu fiquei muito magoado na época. Hoje em dia, ok, superado, mas foi uma tarde horrível, e esse Carrasco improvável é um dos culpados por isso. Muito ódio no coração envolvido, cara. Muito Eu ódio, acho o isso não é saudável. seguinte. Eu acho o seguinte, Luquinhas. O Carrasco é realmente improvável quando eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Tipo, quando passa pra mim e faz assim, faz algum comentário, Marcelo, e eu digo assim, realmente, improvável mesmo. Só, tá ligado? É porque é realmente muito improvável. Porque assim, Branquinho tinha jogado no Sport no ano anterior, foi para o Sport como uma promessa, veio do interior, né? Ele, se eu salvo engano, jogava no Porto, fez uma boa campanha no Porto. Oi? Jogava no Porto, né? Ou no América? América na América. No América, né? Pronto. E aí ele jogava no América, mas eu lembro assim que ele tinha feito um pernambucano muito bom. Não lembro agora se ele chegou a ser artilheiro, mas ele foi um dos artilheiros do campeonato. Tinha feito um bom campeonato pelo Porto, pelo América, e foi para o Sport. E na época, eu fazia parte de um blog que era o InfoFutebol PE, que inclusive era o blog anterior ao domínio do Panelinha PE no Twitter. Eu fazia junto com meu irmão Marquinhos. A gente cobria os times daqui, né? Aí a gente foi a semana de apresentação de Branquinho lá na Ilha do Retiro. A gente cobriu os treinos e tal, participou enfim, tirou umas fotos lá, fez os treinos e tal. E a gente no treino já tava falando assim, bicho, tem certeza que esse cara foi uma boa contratação mesmo, velho? Assim, pô, meu irmão, assim, não tô sentindo firmeza, tá ligado? Mas assim, querendo ou não, o Sport estava num patamar maior do que o Santa Cruz. O Santa Cruz, eu não lembro agora se ele ainda era da Série D ou estava na Série C já, em 2012. E em 2012 o Santa foi e contratou Branquinho. E acabou que quis o destino que Branquinho fizesse um gol contra o Sport, impedido, e ainda fosse realmente a estrela daquele dia, né? Porque foi realmente, como você falou, uma troca de posição. Ele chegou, fez o gol, foi destaque e o Santa foi campeão no dia do aniversário do Sport. Ou seja, é um combo muito grande e realmente foi um Carrasco muito improvável mesmo. Posso passar para o meu aqui, né? Pode. O meu é simplesmente o menor dos Renatos do entretenimento, né? Santa Cruz 1, Náutico 0, Com 2013. certeza. Só trazendo um contexto a respeito desse jogo, o Náutico, ele em 2012, conseguiu uma das suas, acho que a melhor campanha na Série A na dos pontos corridos que ele conseguiu. Terminou o campeonato na zona de classificação para a Sul-Americana. Teve aquele jogo icônico contra o Sport.
O Sport caiu nesse ano, né? E aí acabou que o Náutico estava em destaque nessa época aí, 2012 para 2013. E 2013 abriu o ano com a notícia de que teria a maior renda da sua história. Ou seja, o Náutico entrou na temporada como franco favorito a tudo. Ele tinha dinheiro, estava na Série A, estava em destaque, estava com bons resultados e tinha tudo para tentar o título do Campeonato Pernambucano e tinha tudo também para embalar nos outros campeonatos que ia jogar, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e etc. Em 2013 a gente sabe o que aconteceu, né? O Náutico fez a pior campanha da Série A possível, inclusive beirou ali a pior da história de times. Por pouco, na última rodada ele livrou o recorde que é do América de Natal hoje em dia, que por sinal perdeu para o ABC, lembrando novamente, que é do América de Natal, e ele conseguiu livrar. Só que antes disso, no Pernambucano, Santa e Náutico fizeram a semifinal. O Náutico ele chegou para a partida com uma escalação que realmente me tira do sério, essa escalação. Eu tinha separado aqui, aí só porque eu fui abrir, não está carregando para eu ler nome por nome aqui. Mas enfim, naquele ano ali, o Náutico tinha um esquema de jogo que era meio parecido com o esquema de jogo anterior, de 2012. Alexandre Galo não estava mais no time, era Wagner Mancini que tinha assumido o Náutico. Quem quiser que goste desse cidadão, mas não deu certo no Náutico de jeito nenhum. E o Náutico conheceu um dos maiores carrascos que ele já teve na vida, que é o desgraçado do Renatinho, que entrou, fez um gol na partida e fudeu o Náutico, né? 1-0 no primeiro jogo, e no segundo jogo o Náutico ainda tomou 3-1 e foi desclassificado. Um detalhe desse jogo aí é que Renatinho não estava na partida. A partida estava bem morna, assim. Douglas Santos tinha tido uma oportunidade no início do primeiro tempo, acho que os 30 minutos do primeiro tempo, na verdade. O segundo tempo também estava morno, assim, não estava tendo muita chance para os dois times. O Náutico tinha aquele triste daquele Giovani, mas que também não estava conseguindo nenhuma jogada. Elton ainda estava no ataque do Náutico, não estava conseguindo pegar na bola direito. E aí, meu amigo, a estrela de Renatinho chegou, né? Marcelo Martelotti, que era o técnico do Santa na época, colocou o Renatinho na partida e logo no início ali, aos 6 minutos do segundo tempo, Renatinho pegou a bola de longe, no rebote de escanteio, fora da área, mandou uma bomba e foi no ângulo do eterno mão de alface Felipe, e foi 1-0 a ida, né? E na volta o Santa eliminou o Náutico não lembro já se já era na Arena de Pernambuco agora, eu acho que sim. Era nos aflitos, né? Eu lembro que esse jogo aí foi o dos cartões, né? Que a gente falou no outro ano, né? Foi isso mesmo. Pronto, então foi 2-1 esse jogo. 2-1 pro Santa Cruz. Enfim, é triste, duro, mas aconteceu. Fazer o quê? E aí tá como carrasco improvável aí. Tem algum comentário? Eu tenho que, assim, eu me lembro que eu estava assistindo na Globo, né? Foi no mesmo horário do primeiro jogo da semifinal entre o Sport e Ipiranga. O Sport passou fácil pelo Ipiranga. E eu lembro que quando a Globo mostrou o gol de Renatinho durante a transmissão, eu fiquei incrédulo, porque foi um gol muito bonito. Foi um gol de quem sabe, um petardo de fora da área, de primeira. A bola ainda pegou na trave antes de entrar no ângulo, assim, a coisa linda de se ver. Quem vê aquele gol pensa que Renatinho é um craque, mas, meu amigo, é só Renatinho. E assim, ele já tinha feito um gol muito bonito contra o Náutico no ano anterior, numa partida da primeira fase do Campeonato Pernambucano, que o Santa também venceu por 1-0, e no jogo da volta, que o Náutico venceu por 2-1, mas foi eliminado pelo critério do gol fora de casa. O gol do Santa Cruz foi um pênalti sofrido por Renatinho. Eu não sei se tu vai lembrar, mas o zagueiro Alisson fez um pênalti completamente desnecessário. Renatinho estava de costas para ele. Na linha de fundo, assim, foi procurar espaço.
Quebrou o Foi. galho de Rembrandt, que Rembrandt tava maluco, não sabia o que fazia o negócio dos cartões, tava 1x0 pro Náutico, ele tava naquela loucura, meu Deus do Cartões. céu, não sabia o que fazia. Gol do Santa. Aí resolveu. Foi o Renatinho tão carrasco e tão inimigo do entretenimento que acabou com a oportunidade de ver a gente ver sendo uma semifinal do campeonato estadual sendo decidida nos cartões amarelos. Eu não perdoo ele por isso, não vou mentir. Se ele parece ser um cara muito de Deus, um menino muito humilde, mas se eu disser que eu perdoo ele por isso, eu vou estar mentindo, porque eu tenho certeza que daqui para o fim das nossas vidas, por mais que a FPF goste de aprontar suas presepadas, a gente não vai ver uma bizarrice daquele tamanho de novo. Ah, eu acho que é demais falar isso. Você tá sendo muito esperançoso. Mas Será? tudo bem. Vá, seu último carrasco improvável aí pra fechar a trinca. Pode dar ali. Eu citei dois carrascos do Santa, né? Que tinha elencos realmente com menor investimento e jogadores que eram mais propícios a ser carrascos improváveis, porque eram jogadores que você não botava nenhuma fé que pudessem realmente aprontar como aprontaram. E agora eu vou citar um jogo contra o Náutico que vai te pegar de surpresa. Porque não foi um jogo que o Sport perdeu, não foi um jogador ruim que fez o gol, mas é um jogador que você nunca ia esperar que ele fosse fazer esse gol. E por mais que não tenha sido uma derrota, e por mais que não tenha sido um jogo decisivo, mas tirou o doce da boca do torcedor do Sport, né? O jogo em 2010, na primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Sport estava vencendo por 1-0, um gol de voleio de Wilson, um jogo na Ilha do Retiro. Estava sendo uma vitória legal para coroar aquela boa primeira fase que o Sport estava fazendo, acabou como o primeiro colocado. Porém, meu amigo, você vai lembrar do bom volante Hamilton, que jogou no Sport e jogou no Náutico. Era um bom marcador, aquele jogador que podia passar o adversário, mas a bola não passava. Mas, meu amigo, Hamilton, você não via ele chutar no gol. Era um jogador que era muito limitado, digamos assim, a marcar. A característica dele era essa, Ele era marcação. maluco, pô. Ele era perturbado da cabeça, Hamilton, né? Ele era inconstante mesmo. Eu não falo nem de futebol, é porque tinha jogo que Hamilton tava de boa, ele só jogava. Mas tinha jogo que ele só queria agredir mesmo, ele só chegava batendo mesmo, maluco. E clássico geralmente era esses jogos, né? Que ele só chegava batendo mesmo. Pois é, rapaz. E aí eu lembro que em 2010 ele fez um gol de falta, tipo, é o que eu tô falando. Você não espera que um jogador que é caceteiro vá ser um cobrador de falta. O cobrador de falta geralmente é aquele que tem mais categoria, né, que é um jogador da bola parada, mas de repente um volante brucutu vai bater uma falta do meio da rua, ele bateu a falta do meio da rua, a bola quicou na frente de Magrão, traiu Magrão e acabou entrando no ângulo. Isso já era o que? Reta final da partida. E eu estou até tentando lembrar aqui, pesquisando aqui rapidinho, quantos minutos foi o gol, acho que não vou nem encontrar. Mas enfim, foi na reta final do jogo. Lembro que eu estava bem satisfeito porque o Sport estava vencendo o Clássico e acabei bem triste porque acabou deixando escapar esses 3 pontos e, querendo ou não, por mais que o Sport tenha acabado na liderança nessa fase, o Sport acabou não tendo vencido o Náutico em nenhuma das partidas. O Náutico foi o único time daquela primeira fase que não perdeu nenhum jogo para o Sport. Tanto é que na final, o argumento do Alvirrubro era esse. O Sport foi o primeiro lugar, beleza, mas quando pegou a gente não ganhou. E realmente, até na final, o Náutico vendeu caro esse título para o Sport, que a gente comentou anteriormente aqui, chegou a ter o título nas mãos, deixou escapar por um descuido muito grande. E eu lembro que, particularmente, esse gol de Hamilton foi uma coisa muito inesperada para mim. É um jogador que eu não imaginava batendo falta, um jogador que eu não imaginava fazendo gol, mas que de repente acertou uma bomba do meio da rua e tirou, como eu falei anteriormente, tirou o doce da boca da torcida do Sport naquele dia. Não, e outra coisa, né? Só fazendo um comentário antes de fazer o comentário que eu ia fazer mesmo. Esse papo de torcedor, não, porque não conseguiu ganhar de mim. É realmente aquele negócio para você se contentar com o que tem mesmo, né? Porque esse ano o Sport não estava jogando bem, quase jogo nenhum, mas estava com a historinha de que conseguiu ganhar do Náutico no primeiro turno do Campeonato Pernambucano, naquele jogo lá que o Náutico estava cheio de reserva. Aí tinha um monte de amigo meu falando, não, porque foi campeão sem ganhar do Sport. Foda-se, porra.
tá ligado? Foda-se, porra. E nesse ano a mesma coisa. Pegou o Náutico e não ganhou do Náutico. Foda-se, porra. Ficou em primeiro lugar e ganhou depois na final. Então, assim, torcedor não tem como entender, não. É só sentir mesmo. E a respeito desse negócio de Hamilton, eu lembro que esse jogo aí eu tava assistindo com meu avô. E quando saiu o gol, toda vez que eu assisto com meu avô, né, ele sabe do gol antes de mim, né, por causa do rádio. Coisa de 5 segundos, 6 segundos antes. E quando saiu o gol, o locutor falou, lapada de Hamilton. Aí vovô virou pra mim e fez, foi gol de Hamilton. Aí eu fiquei esperando, né, confirmar na TV, vibrei e depois fiquei, caralho, Hamilton, tá ligado? Foi parecido com você. Exatamente. Não chega nem perto da comemoração do torcedor do Sport naquela mata-mata contra o Inter, que Durval fez o gol, que ninguém esperava que Durval fosse bater, ele bateu e fez um golaço, não chega nem perto, mas assim, ficou muito parecida a sensação, porque realmente não esperava nunca, sabe? E outra coisa, Hamilton não batia tanta falta no Náutico não, velho. Foi algo realmente inesperado. E passando para o último, Carrasco Improvável, eu vou trazer. Eu tava falando com o Lucas antes de começar esse programa aqui que eu ia trazer o time inteiro do Salgueiro. O time inteiro do Salgueiro. Porque primeiro eu vou trazer aqui uma matéria da época, do ano de 2015, né? Salgueiro elimina o Náutico pela segunda vez em 2015 e chega à semifinal estadual. Aí você vai me perguntar, como é que o Salgueiro eliminou o Náutico 2 vezes? Porque é o seguinte, na Copa do Nordeste, o Náutico pegou o Salgueiro, uma semana antes disso daí, né? Pegou o Salgueiro e foi 3-1 para o Carcará, com 2 gols de Anderson Lessa, que é realmente o Carrasco que eu vou trazer aqui, Anderson Lessa. Anderson Lessa fez 2 gols, o Salgueiro terminou a primeira fase em primeiro lugar do grupo, o Náutico terminou em segundo, só passava o primeiro e os melhores segundos colocados de cada grupo, né, na Copa do Nordeste. O Salgueiro passou, o Náutico ficou de fora por conta de um detalhe, um gol em outro jogo do Campinense e tal. No finalzinho mesmo que isso foi definido e o Náutico acabou ficando de fora. Um detalhe dessa partida é que Anderson Lessa terminou como artilheiro do Salgueiro nessa primeira fase aí. Ele ficou conhecido assim como a principal arma do time para a próxima fase do Nordestão, e eu lamento muito, de verdade, Anderson Lessa não ter vingado no futebol. Eu gostava muito do futebol dele no Náutico, ele quando surgiu muito bem, fazendo muitos gols, mas era um Carrasco improvável, né? Porque assim, o Salgueiro, por mais que hoje a gente saiba da força do Salgueiro em Pernambuco, naquela época ele ainda estava criando a estrutura para isso, né? Ele estava na Copa do Nordeste pela primeira vez, jogando, tal. Quer dizer, a segunda vez, né? Tava jogando e tal. E o Náutico estava no grupo junto com o Salgueiro, né? E o Náutico, pelo nome que tem, etc., tava como favorito ali, mas o Salgueiro chegou e não perdeu para o Náutico em nenhum dos jogos da Copa do Nordeste. Foi 2-2 o primeiro jogo. Inclusive, Anderson Lessa fez gol nesse jogo, né, de ida. Fez um golaço, inclusive. No segundo jogo da volta, né, que foi o último jogo da primeira fase, a rodada 6, o Salgueiro ganhou de 3-1, o gol foi de Ranieri, 2 gols de Anderson Lessa, e aí virou o Carrasco provável que ia trazer. Só como uma curiosidade aqui, uma semana depois, né, ou foram 2 semanas depois, na verdade, foi muito perto ali o período. O Náutico foi para o Cornélio de Barros jogar, tentando a classificação para a semifinal estadual e não conseguiu. Perdeu de 4-1 para o Salgueiro. Repito, 4-1 para o Salgueiro. E aquela cena maravilhosa de João Ananias, goleiro, aconteceu. Realmente, assim, o que Anderson Lessa fez na minha cabeça naquela época não está escrito. O bicho realmente alugou, como dizem os jovens atualmente, alugou um apartamento na minha cabeça. Eu fiquei muito puto com o Náutico, mas muito puto também com o Anderson Lessa dele ter feito aqueles gols, e fica como meu Carrasco improvável aí. Se tiver comentário... Cara, eu lembro com muito detalhe desses 2 jogos. Eu sabia que aquele time do Náutico
vivia um período de fragilidade muito grande. Era uma época onde o Náutico jogava na Arena Pernambuco, ou seja, o próprio fator casa, que tradicionalmente sempre foi uma arma do Náutico, jogando nos aflitos, já não estava mais em vigor, porque não tinha nem mais o fator novidade de jogar na Arena Pernambuco, como naqueles primeiros jogos de 2013, onde a torcida do Náutico comparecia em bom número, já que era um estádio novo, tinha aquele fator de ser uma coisa nova, a galera queria ver, queria conhecer. Mas em 2015 já não tinha mais isso, a gente já estava numa realidade onde a torcida do Náutico já tinha assimilado a Arena Pernambuco como uma coisa chata, desgastante, distante, não tinha mais aquele negócio de caldeirão, e nisso o Náutico não tinha mais aquela força como mandante. Isso foi determinante para fazer campanhas fracas, tanto no Pernambucano como na Copa do Nordeste, na fase de grupo dessas duas competições. Inclusive contra o próprio Salgueiro, o Náutico empatou em 0-0 com o Salgueiro no Pernambucano na Arena, empatou em 2-2 com o Salgueiro na Arena no Nordestão. E que, coincidentemente, além desses dois empates, o Náutico teve as partidas derradeiras para decidir se ia se classificar ou não contra o próprio Salgueiro fora de casa. E o Salgueiro, em contrapartida, ao contrário do Náutico, tinha esse fator de caldeirão jogando em casa, tinha esse fator casa como uma arma muito forte no Cornélio de Barros, principalmente naquele calor infernal, meu amigo, que foi o caso daqueles 4-1. O Náutico precisava de um empate para se classificar, mas o Salgueiro não quis saber. Atropelou, ganhou de 4-1. O jogo ainda estava um pouco equilibrado, acho que estava 2-1, quando o Náutico teve um jogador expulso, ou estava 2-0, não sei, mas ainda tinha jogo. O Náutico ainda estava vivo. Aí teve um jogador expulso e aí, meu amigo, você em desvantagem no placar e na quantidade de jogadores em campo, o negócio desandou de vez. João Ananias foi pro gol e tomou um gol ainda, um frangueiro do meio da rua. Claro que não dá para culpar ele, mas é aquela cena ridícula, né, que escancara quão feio foi aquela tarde pro Náutico. Que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Pernambucano, não correu risco de rebaixamento por causa do regulamento da época, mas foi eliminado como lanterna daquele grupo, né? Era um hexagonal, eram 6 times, onde 4 se classificavam, e o Náutico conseguiu a façanha de ser o 6º colocado desses 6 primeiros times. E na Copa do Nordeste, que era a chance do Náutico se redimir um pouco, eu lembro que nesse dia foi o mesmo dia que teve Sport Sampaio Corrêa, onde o Sport também estava decidindo sua classificação para o mata-mata, dependia de uma vitória, e venceu por 3-1, um jogo que foi até difícil. E eu lembro que na saída desse jogo do Sport, eu não estava ciente de quanto estava o jogo do Náutico, sabia que o Náutico estava perdendo, mas que estava se classificando, porque para o Náutico ser eliminado, ele precisava também que o Campinense vencesse o Bahia, mas o Campinense e Bahia estava 0-0 no Amigão. E quando eu estava saindo da ilha, eu ouvia o burburinho, né, da torcida falando: eita, não sei o que, o Náutico se fudeu. Eu fui perguntar, saber quanto foi o jogo, cara. E os caras me falaram que o Náutico perdeu 3-1 e o Campinense fez um gol aos 50 do segundo tempo contra o Bahia. E essa combinação derrubou o Náutico na primeira fase e acabou sendo colocando o Náutico como freguês, pelo menos naquela ocasião, do Salgueiro, né? Um time que, num intervalo curto de tempo, elimina o outro 2 vezes, com roteiros cruéis. Realmente um período muito duro para o torcedor do Náutico. E eu lembro que a zoação foi muito pesada na época. Um time que, surpreendentemente até, brigou pelo acesso naquela Série B, mas que fez vergonha naquele primeiro semestre de 2015. É isso. Tua câmera deu pau total, velho. Não voltou mais de jeito nenhum aqui. Eu não sei por quê. Na real, no ABS tá aparecendo como se tua câmera tivesse parada. Não sei por quê, velho. Se quiser tentar tirar e botar para ver se volta, seria uma nice. Mas é isso. Estamos chegando no fim do nosso programa. Agradecemos muito pela participação de vocês. A câmera de Luquinhas resolveu parar nesse final, mas tá tudo certo. Tudo certo, nada errado. Voltou, mas tá parada. Mas tá de boa. Vou me despedir. Tá chegando já. Quer dizer, começou já o jogo do Sport. Vou liberar Luquinhas. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. A gente vai tentar fazer vídeos com mais frequência. Realmente a gente teve problemas técnicos, a gente teve problemas também de logística e de disponibilidade. Mas a gente vai tentar fazer programas mais constantes.
Agradeço muito a presença de vocês. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @panelinhape, no Twitter, @panelinhape, e no YouTube. Se inscreve no canal, youtube.com/panelinhape, beleza? Tamo junto, Luquinha, seus recados finais. Bom, pessoal, reforçando sempre esses pedidos, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Toda a moral que vocês puderem dar para a gente vai ser muito bem-vinda. Como o Marcelo falou, a gente tem essas dificuldades de problemas técnicos, falta de estrutura. A gente não faz esse projeto com muito investimento financeiro. É um negócio muito mais de quem gosta mesmo de estar trazendo esse conteúdo, esses debates para vocês. E pode ter certeza que qualquer moral que vocês derem vai ser uma retribuição maravilhosa e a gente vai agradecer de todo o coração. Estamos tentando se adaptar com novas plataformas para melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos e principalmente a qualidade do conteúdo dos nossos debates. Então é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que está dando essa moral para a gente, de coração, e até a próxima. É isso, até a próxima e tchau. Meu time foi rebaixado. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando. Cenário louco, soltai o som da ciclone. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara.